Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos conteúdos de geografia aqui pelo Vestibular Cidadão. Eu espero que vocês realmente estejam gostando das aulas. Hoje o nosso tema é urbanização. Nós vamos entender o que levou, o que tornou nossas cidades como elas são hoje, entendeu? Vocês vão aprender um pouco sobre momentos históricos, acontecimentos que levaram à formação das cidades do jeito que nós conhecemos atualmente. Então, o primeiro questionamento é: como os momentos históricos contribuíram para a formação das cidades como nós conhecemos hoje? Se você for estudar urbanização, você tem que partir desse princípio. O que é que aconteceu para, sei lá, existirem comunidades aqui na cidade em que eu moro, ou então as ruas não serem tão planejadas, há ruas estreitas que você percebe que não tem um bom aproveitamento, não tem uma boa mobilidade urbana. O que é que aconteceu para essa cidade ser desse jeito? Bom, nós vamos começar falando das diferenças entre o Brasil rural e o Brasil urbano. Houve um tempo em que o Brasil era um país predominantemente rural. Vale lembrar que durante o período da colonização, houve um impedimento da coroa portuguesa em o país abrir as suas próprias indústrias. Vocês devem ver isso com mais profundidade em história, de que houve um período em que nós não podíamos ter indústrias, nós tínhamos que importar tudo de Portugal ou então da Inglaterra, porque eles também tiveram um acordo com a Inglaterra lá. Mas não vou me aprofundar nesse ponto, vocês vão ver em história. Mas saibam que sim, houve esse período histórico em que o Brasil não pôde ter indústrias. Ironicamente, na Inglaterra, no Reino Unido, aconteceu a primeira Revolução Industrial com o ouro que tiraram daqui do país, né? Como as coisas da vida não são, né, gente? A história pode ser bem injusta às vezes. Eles fizeram a Revolução Industrial deles, graças ao ouro da gente, mas o processo não chegou aqui. Justamente por causa desse impedimento, nós passamos um bom tempo sem indústrias, porque tinha esse impedimento da coroa portuguesa. Você não pode produzir nada aí, você tem que importar tudo da gente. Então, a Revolução Industrial começou na Europa, aconteceu de forma tardia no Brasil, principalmente a partir do governo Vargas. Ele investiu muito em siderúrgica, enfim, indústria de base. Foi a bandeira do governo Vargas. E foi aí sim que a indústria no Brasil realmente começou a andar com as próprias pernas, porque antes disso não tinha. Foi uma boa jogada dele investir em indústria de base, porque a indústria de base justamente é a indústria que sustenta outras indústrias. Outras indústrias precisam desses materiais que são processados, que são produzidos na indústria de base. Então, houve a Revolução Industrial na Europa, que foi algo mais planejado, e contribuiu sim para o crescimento das cidades, porque as indústrias eram na zona urbana. Então, houve um movimento do povo para as cidades, só que aconteceu de forma mais planejada, porque eles tinham esse planejamento. Eles sabiam que iam precisar dessa movimentação de pessoas e prepararam a infraestrutura das cidades para receber essa demanda de pessoas, essa população. Já aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil foi tudo, né, a Deus dará, porque não teve planejamento, aconteceu de forma tardia. As pessoas foram para as cidades, não tinha lugar, não tinha estrutura para essas pessoas nas cidades. E as cidades acabaram crescendo de forma não planejada. Então, muitas cidades por aí, não têm uma boa estrutura, não tem uma boa mobilidade urbana, justamente por causa desse período. Não foi algo planejado e as cidades simplesmente não suportaram essa demanda de pessoas. Um bom exemplo disso são as favelas, as comunidades. Por que as favelas receberam esse nome de favela? Caso vocês não saibam, a favela é uma planta típica aqui do sertão nordestino, por aqui tem muito. É uma planta seca, um mato seco,
Não sei explicar muito bem, porque a ecologia não é meu forte, mas, enfim, é uma planta típica do sertão. Que quando nordestinos foram trabalhar no Sudeste, no Sul, eles perceberam a incidência dessas plantas nos morros. Por isso que as favelas, os morros, tipo, essas comunidades que estão nos morros são chamadas de favelas, justamente por causa dessa planta. Receberam o nome de favela por causa da planta que é típica daqui do sertão. Bom, consequentemente, como as cidades daqui não tinham capacidade para suportar a movimentação, essa saída, essa entrada inteira de pessoas do campo para a cidade, eles não tinham essa capacidade. Há vários problemas de saneamento básico. Muitas pessoas no Brasil não têm acesso a saneamento básico ainda. É uma questão muito séria. Poluição, enfim, péssimas condições sanitárias por causa justamente desse planejamento. Nós vamos ter também como influência a Revolução Agrícola. Se vocês pararem para pensar, é um processo em cadeia. Houve a Revolução Industrial e a Revolução Agrícola aconteceu justamente porque o campo foi mecanizado. Houve a mecanização do campo e o trabalho manual, o trabalho do homem, passou a ser menos necessário nessas regiões agrárias. Ele não era mais tão necessário no campo. Com essa mecanização, com essa revolução agrícola, acontece um processo chamado de desemprego estrutural. O que forçou as pessoas a saírem de seu local de origem, que era no campo, na zona rural, para buscarem empregos, melhores condições de vida nas cidades. Chegando nas cidades foi a bagaceira que eu falei, não tinha planejamento, falta de mobilidade urbana, falta de infraestrutura, péssimas condições sanitárias, poluição, enfim, foi uma bagaceira, mas foi como aconteceu. Eles não tinham como se sustentar na cidade não. Eles não tinham como se sustentar no campo, no campo não tinha mais espaço para eles, e eles tiveram que ir para cidades, mesmo não sendo o cenário ideal. As cidades com certeza não era o cenário ideal para essa demanda inteira de pessoas. Mas foi como acabou acontecendo. Bom, e quais são as funções sociais das cidades? O que é função social? Função social é o compromisso que a cidade tem com a sua população. É o que está previsto em artigo que as cidades pelo país têm que oferecer aos seus habitantes, à sua população. Começando pela... Aqui, ó. Uma cidade só cumpre sua função social quando garante aos seus habitantes moradia. É um fator importante. Eu citei as favelas, aqui tem uma comunidade, uma das imagens tem uma comunidade, que é conhecida como favela. Há certos problemas nesse tipo de moradia, porque como não foi algo planejado, e eles estão e as favelas estão em locais irregulares, vocês já devem ter visto nos jornais que de vez em quando, muito frequentemente por sinal, podem ocorrer desastres como deslizamentos, enchentes, justamente por causa dessa falta de estrutura. Eles desmatam essa mata nativa dos morros, porque eles não tinham local nos centros urbanos, nos grandes centros urbanos, eles não tinham esse local para residir, ou por condição financeira, porque no Brasil, esses bairros mais próximos do solo, olha que louca, esses bairros mais próximos do centro, que ficam perto da região mais badalada da cidade, as regiões mais nobres, no sentido mais elitista da palavra, eles não tinham espaço nesses locais, então eles emergiram para os morros. Ao desmatar a mata nativa dos morros para construir suas moradias, suas casas, suas residências, há um processo muito grave que é a erosão. A mata nativa dos morros serve para proteger o solo do morro contra erosões. Como eles tiraram essa mata para construir suas casas, quando chove, ocorre desabamentos. Vocês já devem ter ouvido por aí que
Casas desabaram com grandes enchentes, deu chuva, teve desabamento, desastres. Enfim, isso pode ocorrer justamente por causa dessa falta de infraestrutura e é um problema muito grave do país. Essas pessoas não moram aí por quererem, elas moram por causa da necessidade e correm um risco de vida, inclusive, de sofrer esse tipo de coisa. No país, há programas muito importantes de habitação, como Minha Casa Minha Vida, também há financiamento por banco, dependendo da renda da pessoa. E é muito importante esse tipo de projeto justamente para tentar amenizar um problema que vem do passado. Porque as cidades são assim, justamente por causa do que eu falei, da industrialização, não teve planejamento, enfim. Então, programas de moradia são sim importantes, programas de manutenção de saneamento básico, programas de infraestrutura, são importantes para garantir a moradia aos habitantes, que é um dos deveres da cidade, é uma das funções sociais da cidade. Nós vamos ter também a circulação. Eu venho falando de infraestrutura. Eu citei que não teve planejamento, as cidades cresceram de modo não planejado. E muitas cidades têm problemas de mobilidade urbana, sofrem de trânsito, ruas esburacadas, enchentes, inclusive, cidades que chovem muito. Quando há enchentes, há uma falha, uma certa falha na mobilidade das pessoas. E a circulação é muito importante, porque significa tempo. Imagine você na sua rotina, você trabalha, você precisa se deslocar de um ponto a outro na cidade, mas esse percurso demanda de você muito tempo. Esse é um tempo que você não está produzindo e acaba se prejudicando, acaba prejudicando sua empresa, sua comunidade, enfim, é um ciclo vicioso. Ao perder tempo com esses problemas na cidade, com esses problemas de infraestrutura, não é só você que é prejudicado. O microcosmo, vamos colocar nessas palavras, o microcosmo da cidade inteira é prejudicado por causa dessas falhas. Bom, nós vamos ter também o lazer. Quando você passa naquela pracinha que tem aquelas tias dançando zumba, é uma função social das cidades garantindo o lazer para essas pessoas. O esporte é importante para as pessoas, o lazer das crianças, uma área mais lúdica para crianças poderem brincar ao ar livre, isso é tudo muito importante. Área de convivência social, essas pracinhas, essas pistas de corrida, essas quadras, isso tudo é muito importante. Porque não é só uma questão de passatempo, essas pessoas não estão ali passando tempo. O lazer é essencial para a saúde das pessoas, como vocês bem devem saber. E uma das funções sociais da cidade é justamente garantir esse espaço para que as pessoas possam conviver, para que as pessoas possam se exercitar, enfim, ter uma melhor qualidade de vida. Que no final é o objetivo das cidades, a função social da cidade, em suma, resumindo, é garantir uma boa qualidade de vida para os seus cidadãos. E por último, nós vamos ter o trabalho. O trabalho é a base, né, como vocês devem saber, para desfrutar de todo o resto. Como eu posso dizer, o trabalho faz parte da característica humana, do caráter humano. Nós precisamos dessa oferta de trabalho para não só para nos sustentarmos, mas para manter o ciclo, a sociedade à nossa volta. O trabalho faz parte, é um dos pilares da sociedade. E foi justamente por causa de trabalho que muitas pessoas migraram do campo para a cidade. Ocorreu o êxodo rural, porque as pessoas não eram mais tão necessárias no campo e precisaram buscar o seu sustento nas cidades. Se um local não tem essa oferta de emprego, não tem essa demanda de trabalho humano, ele vai acabar ficando vazio. Muitas pessoas que migram hoje no país são justamente em busca de trabalho, porque todo mundo precisa se sustentar. Todas as pessoas precisam se... Ai, meu Deus, não vai sair não. Ai, Senhor Jesus.
todas as pessoas precisam se sustentar. Então, é uma das funções mais óbvias de que para você continuar vivendo num local, você precisa de uma função ali, você precisa de trabalho, mas vale salientar que é essencial e é importante que as cidades ofereçam essa demanda de empregos para os seus cidadãos. Agora nós vamos falar dos tipos de cidades. As cidades são classificadas de acordo com as suas influências. Nós temos aqui vilas. Vilas são aquelas cidadezinhas pequenas que o microcosmo da vila só gira ali em torno dela mesma, ela não influencia outros locais, não tem uma influência em outras regiões e outras cidades. A vila vive ali no seu mundinho, ela não influencia muito, só é o cenário de quem é dali mesmo, quem reside ali mesmo, porque não influencia ninguém. Nós temos as cidades locais, que as vilas, de certo modo, dependem dessas cidades locais. As vilas dependem de cidades que são mais influentes. Porque, falando em vila, às vezes não tem um hospital de qualidade para atender seus cidadãos. Então, essas pessoas dessa vila precisam ir para uma cidade vizinha de maior influência que tem essa oferta de saúde, de hospitais, para cuidar dos seus problemas, para se cuidarem, para preservarem a saúde, enfim. Nós temos as cidades locais, que têm influência maior do que a vila. Temos as cidades regionais. É uma hierarquia, galera. Vilas, cidades locais, cidades regionais, metrópoles regionais, metrópoles nacionais e metrópoles globais. A vila depende da cidade local e de todas as outras seguintes. A cidade local depende da cidade regional e de todas as outras seguintes. O centro regional depende da metrópole regional e de todos os demais seguintes. E a metrópole nacional, de certa forma, sofre influência da metrópole global. Eu acrescentei a metrópole global, que são as cidades globais, conhecidas por influenciar o mundo inteiro, em aspectos culturais, em aspectos científicos, industriais. Enfim, o mundo inteiro acaba sofrendo o impacto dessas cidades globais, que são as mais conhecidas são São Paulo, Nova York, Tóquio, Londres. São todas cidades globais, elas influenciam o mundo inteiro. Então, essa hierarquia urbana, esses tipos de cidades são classificados de acordo com o tipo de influência que elas têm. Metrópoles nacionais, eu posso citar Recife. Recife é uma metrópole nacional. Ela tem um bom exemplo de como Recife influencia o país. É o Porto, que tem aí o Porto de Sauípe, que é um grande polo tecnológico para o país e acaba influenciando o país inteiro. Temos metrópoles regionais, que não necessariamente são cidades, que não necessariamente são capitais. O ABC paulista é um bom exemplo de megalópole e de metrópole nacional, porque é uma região metropolitana que tem uma certa influência regional ali. Temos os centros regionais, que é a minha cidade que eu estou agora, Petrolina. Petrolina é um centro regional. Ela influencia não só cidades circunvizinhas, mas o Vale de São Francisco inteiro, por causa da questão da agricultura irrigada. Não vou me aprofundar, mas enfim, é um exemplo. Temos cidades locais que não têm não tem tanta influência quanto os centros regionais. E temos as vilas, que eu acabei de falar já. Das vilas que a vila só gira em torno de si mesma, não tem uma influência expandida para outros locais ao redor. Nós vamos ter também os agrupamentos urbanos. O que são agrupamentos urbanos? Eu coloquei 3 exemplos aqui. Nós temos a conurbação. Conurbação é o que, Maria Luísa? Você tem cidade A, cidade B. Essas cidades se expandem. Em algum momento, essas cidades acabam se encontrando. Eu acho que se vocês já estudaram matemática, vocês já devem ter visto aquele conceito de grupos, né? Que você estuda os grupos que tem a união de grupo A, de grupo B, A unido a B, que tem a intersecção. A conurbação é uma intersecção entre as cidades.
Pegando esse exemplo matemático. Aqui onde eu tô, há uma conurbação. Não sei se vocês já ouviram falar, mas Petrolina é vizinha de Juazeiro. E as cidades funcionam em conjunto. É como se fosse uma cidade só, mas são duas cidades diferentes. Tem Juazeiro ali do outro lado da ponte, do outro lado do rio, e tem Petrolina desse lado de cá de Pernambuco. Mas as duas funcionam em conjunto. É como se fosse uma cidade só, mas são duas cidades unidas, duas cidades interseccionadas. Nós vamos ter também a região metropolitana, que eu já falei aqui do ABC Paulista, no outro exemplo lá da hierarquia urbana, mas esse mapa aí que vocês estão vendo no material é a região metropolitana de Recife. Então aí tem Recife, tem Jaboatão, tem Olinda. Isso é uma região metropolitana, porque Recife é uma grande metrópole e essas cidades circunvizinhas de Recife acabam sofrendo a influência e fazem parte da região metropolitana justamente por causa disso. E nós vamos ter a megalópole. Nesse mapa, nós temos São Paulo e Rio de Janeiro, que é uma megalópole. Elas não são vizinhas, como Recife e Jaboatão dos Guararapes, mas essa área de influência dela se estende por todas essas cidades. Então, todas essas cidades que estão no circuito Rio-São Paulo formam uma grande megalópole, uma rede extensa de uma megalópole muito influente para o país inteiro e até para o mundo, como eu falei. São Paulo é uma cidade global. Outro exemplo de megalópole é o Japão. Tem várias cidades japonesas ali, Tóquio, Osaka, que formam uma grande megalópole. E são locais de muita circulação de pessoas, muita circulação de trabalho, muita circulação tecnológica, industrial, científica. São centros muito importantes para os países de origem e até mesmo para o mundo, como é o caso de São Paulo e Rio de Janeiro. Bom, galera, foi isso. Espero que tenham gostado. Aproveitem os conteúdos. Até a próxima aula. Cheira aí para todo mundo. Tchau, tchau.